né? Os principais aerolérgenos na humanidade são os ácaros da poeira. Os ácaros são, muito prevalente. Os dermatofagoides pteroníssimos, dermatofagoides farini e blómia tropicalis. Aí o pessoal fala, meu Deus, que nome bizarro, isso é latim? Pô, o que significa dermato? Pele. Fagos, carne. Então é aquele comedor de pele. E o nome dele é pteroníssimos. O que significa comedor de pele? Por que comedor de pele? Porque os ácaros são uns piolinhos bem pequenininhos, da família dos carrapatos, e eles acabam comendo o resto da pele nossa que cai pela região, cai pelo local. Então você dorme lá, você está trocando a sua pele, o ácaro come o resto da pele sua que caiu por ali. O cachorro está trocando a pele, o ácaro vai comer o resto da pele dele. E aí ele comendo esse resto de pele, e ele morrendo, ele vai ficando ali na poeira do dia a dia. Por isso que a gente chama de ácaro da poeira, né? Mesmo jeito do dermatofagoides farini. E o Blomia tropicalis é um tipo de ácaro que tem principalmente na região tropical do planeta. Aqui no Brasil a gente tem bastante. Os fungos, né? Então cladiosporium, aspergillus é muito prevalente. A cada 1 metro cúbico de ar no planeta, você tem pelo menos 1000 esporos de aspergillus. Aspergillus é muito prevalente. Alternaria alternata é o fungo da parede, né? Aquele fungo, aquele bolor que dá na parede. E o Penicillium notatum é o vulgo penicillium, o bolor da laranja, do melão, do pão, que a gente faz a penicilina, né? Então você pode também reagir a ele e fazer alergia a ele. As baratas, né? As baratas que estão no nosso dia a dia, muito prevalentes. Os animais, gato, coelho, cavalo, galinha, né? É muito comum a gente fazer reação aos mamíferos, né? Os pelos dos mamíferos e o epitélio dos mamíferos. Os pólens, e aí os principais pólens são das gramíneas, e os pólens do norte e do sul do planeta, onde a gente tem mais as coníferas, que são a araucária, os pinheiros. Ocupacionais, trigo, poeira de madeira. Então quando a pessoa trabalha com alguma coisa e aquela coisa ela acaba gerando uma IgE específica contra aquela coisa, é muito comum nos profissionais de saúde o látex. Vocês vão ver muita gente que tem reação a látex. Bota a luva e aí faz urticária no local da luva, só de respirar o látex em algum procedimento, alguma coisa, faz anafilaxia, faz rinite, reage muito ao látex. E a gente tem até a reação látex-fruta, né? O paciente tem IgE específica ao látex, como alguma fruta que tem o látex envolvido, aquelas frutas que tem cica, né? A gente come e tem, a maior parte delas tem muito látex. E... Oi? Ah, tá. Pode, depois eu falo do látex. Beleza. Sim. Reduz a presença do ácaro no local, naquele local que você matou ele. Mas se você passa um determinado tempo, toda vez que vocês lerem assim, é antiácaro. É antiácaro porque você fez ionização, você fez com ozônio, ou você fez com algum antibiótico, algum medicamento para poder conseguir matar, limpa o ácaro do local, tira a quantidade do alérgeno, mas logo depois eles voltam. Então tem que fazer pelo menos 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses para você manter 100 naquele local. Só que o ácaro é muito prevalente na humanidade. Muito. Mas tem que fazer o controle do ambiente. O paciente alérgico, eu vou mostrar para vocês na frente, ele tem que fazer o controle do ambiente, com toda certeza. Nada. E aí, esses ocupacionais, a gente tem o látex, o trigo e outras coisas no dia a dia, que o paciente no próprio trabalho ele pode reagir. Tá? Então, intradomiciliares e extradomiciliares, aí são os poluentes. Por que os poluentes? Você não faz IgE específica contra o cigarro, você não faz IgE específica contra, sei lá, a fumaça do carro, contra o cloro. Tem paciente que fala isso, né? Eu tenho alergia ao cloro. Não, você não tem alergia ao cloro. Você tem rinite, e porque você tem rinite, quando você tem contato com o irritante irrita mais ainda a sua mucosa que já está inflamada. Então o paciente já tem a mucosa inflamada do nariz, ele não trata, e aí ele tem contato com o cloro. Aí o nariz dele queima, piora, e aí ele acha que ele tem alergia ao cloro. Não. O poluente, o irritante, ele vai irritar mais o nariz do paciente que já está inflamado. Não é porque ele tem IgE específica contra o cloro, né? IgE específica contra a fumaça do cigarro, IgE específica contra o perfume. Você não tem como ter IgE específica contra algo que não é uma proteína. As proteínas são as principais coisas que a gente vai gerar reação e vai gerar
IgE específica, que a gente vai fazer a resposta imunológica TH2. Os irritantes, vocês não vão ter IgE específica, eles são, o nome já diz, irritantes. Eles vão queimar, eles vão destruir o epitélio e aí o paciente vai ter mais sintomas. Então cuidado quando a pessoa fala assim, eu sou alérgico a perfume, eu sou alérgico a fumaça de cigarro, eu sou alérgico a poluente, a cheiro forte. Não, ele não é alérgico a isso. Ele tem uma reação irritativa. Ele é alérgico ao ácaro, ele é alérgico à barata, ele é alérgico ao cachorro, ao gato, ao fungo. E aí, porque ele não está tratando o nariz dele direito, quando ele tem um contato com o irritante, ele piora os sintomas. É isso que acontece. Então, irritante, que a gente chama de cheiro forte, e a mudança de clima que vai acontecer, eles são irritantes. Eles não são a base da alergia do paciente. A base da alergia são as proteínas que eu acabei de falar. A mudança do clima, como eu já te expliquei antes, vai fazer vasodilatação no nariz. Mudou o clima, ficou mais frio, todo mundo fica com o nariz vasodilatado, todo mundo fica com o nariz levemente mais entupido, obstruído. Mas o paciente com rinite, como ele não está tratando, ele fica mais entupido ainda do que o normal. Ele fica mais obstruído ainda do que o normal. Então é isso que é importante diferenciar, vocês diferenciarem no dia a dia. Que o irritante, a mudança do clima, eles são agravantes da rinite, mas eles não são a origem da rinite. Certo? Ok, gente? Ok. E sinais desses pacientes, né? A gente tem sinais e sintomas desses pacientes no dia a dia. Então, fotos de artigos, eu botei os artigos aí para vocês, vai aparecendo também sempre embaixo. Esse é o sinal de Hertog. O que é o sinal de Hertog? Vocês conseguem ver que o terço final da sobrancelha do paciente tem uma rarefação, tem menos sobrancelha aqui. O que é isso? O que isso acontece? De tanto prurido, tanto que o paciente coça o rosto, ele vai reduzindo os pelos nessa região. Isso chama sinal de Hertog. E tá vendo essas duas linhas bem grandes embaixo do olho do paciente aqui? Isso aqui se chama dupla prega de Danny Morgan. Isso aqui também é relacionado à atopia, à rinite. Por que isso aqui? Porque o paciente faz edema nos olhos, edema aqui na região palpebral, e aí ele fica com essas duas linhas. Então, paciente com sinal de Hertog, duas linhas embaixo dos olhos, e a gente tem também a saudação do atópico. A gente diz que a saudação que parece que o paciente está te dando um tchauzinho, né? Ele passa a mão assim na frente do rosto o tempo inteiro, parece que ele está te dando um tchauzinho. Aí fica como o nariz dele? Com essa linha aqui, ó. O paciente tem essa linhazinha aqui em cima do nariz, porque ele dobra tanto o nariz todo dia, o tempo inteiro, que ele fez essa linha. Ele faz uma marca de expressão de tanto que ele dobra o nariz. Isso é a faces do atópico. Sinal de Hertog, diminuição de um terço distal. Muitos pacientes às vezes não têm, né? O Hertog é mais raro. Mas a dupla prega de Danny Morgan, porque o paciente ficou o tempo inteiro com a pálpebra inchada, e esse sinalzinho do atópico aqui, da saudação do atópico, são muito, muito prevalentes. Se vocês andarem por aí, vocês vão ver muita gente com esses dois sinaizinhos, porque tem constantemente o edema no nariz e constantemente o prurido nasal. Tem muita gente se olhando agora no espelho e procurando para saber se tem esses sinais. Vocês vão ver que muita gente tem esses sinais, ou alguém às vezes mesmo próximo de vocês na família tem esses sinais. Tudo bem, e aí como é que a gente começa a abordar esse paciente? Essa está no guia prático de abordagem do controle ambiental, da ASBAI, isso aqui, e aí eu vou aumentar para vocês, é muito importante a gente ler junto. Aqui são dicas de controle de ambiente, o que o paciente com rinite alérgica tem que fazer. Isso eu dou para todos os meus pacientes no dia a dia, eu falo para todos os meus pacientes no dia a dia, às vezes eu dou até impresso, mas tem algumas coisas muito interessantes para vocês verem aqui. Até hoje a gente não conseguiu confirmar completamente sobre toda a evidência científica dessas indicações, tá? Mas a gente sabe que melhora muito os sintomas do paciente, muito, muito, muito. Não adianta ele fazer só o medicamento ou a imunoterapia e não fazer nada disso aqui, ele não vai melhorar. Então, o paciente vai dormir, o quarto tem que estar sempre ventilado, o quarto tem que ser um local ensolarado. Eu sei que a gente tem dificuldade disso na nossa população é muito pobre, a gente tem lugares que as pessoas não têm nem janela na casa, eu já atendi com muitos pacientes assim, que a casa às vezes só tinha a porta de entrada e a porta de saída, então a gente tem que tentar pedir para fazer isso, mas se não for possível, infelizmente, não tem o que fazer nesses casos. A gente tem aqui escrito como limpar, que o travesseiro e o colchão não pode ser de pena, não pode ter nada que seja algo que vai ter o alérgeno. As roupas de cama e os cobertores devem ser lavados sempre com temperaturas mais altas, temperatura acima de 55 graus e secadas no sol.
Então às vezes o paciente não consegue, não tem, né, uma máquina, não tem nada para poder esquentar a água, eu peço para lavar a roupa e botar no sol, para poder conseguir matar o ácaro, para poder reduzir a quantidade de ácaro no local. E essa história do sol é muito interessante, né, porque na Idade Média tinha um ditado que vem desde o latim, que fala que casa que entra sol não entra médico. Então, se entra sol, mata fungo, mata ácaro, limpa o ambiente, mata a exposição e o médico acaba não entrando, que o paciente não tem tanta infecção. A gente pede o paciente sempre dar preferência ao aspirador de pó e passar pano sobre as regiões, sobre em cima das regiões, e evitar vassoura. O paciente evitando vassoura, porque a vassoura pode levantar a poeira durante até 8 ou 12 horas. E o paciente às vezes nem vê e está ali com bastante poeira levantada. Então ele dá preferência a passar pano no úmido, a usar aspirador e tentar não utilizar vassoura. Evitar sempre tapetes, cortinas, almofadas, almofadões. Por que isso? Porque a gente sabe que esses dispositivos de pano vão acumular muita poeira, vão acumular muito ácaro, muito resíduo de pele humana e de pele dos animais. Então a gente pede para o paciente tentar evitar o máximo possível. Não deixar camas e berços colados na parede, porque colados na parede você vai acabar também acumulando ali mais poeira, mais fungo e vai ficar próximo de umidade. Às vezes pode ter umidade na parede. Evitar bichos pelúcios ou estantes com muitos livros que você não consiga tirar aquilo de forma recorrente. E evitar brinquedos que tenham muito pelo. Isso é muito importante no paciente que tem rinite, porque vai acabar acumulando poeira. Deixar muita caixa de papelão, muito jornal, muita revista acumulado ali, aquilo vai acumular poeira e vai acabar dando reação no paciente. Sempre eliminar mofo ou umidade das paredes, a gente pede isso constantemente para os pacientes. E como eu falei ali embaixo, evitar vassouras e espanadores e aspiradores de pó comuns, né? Aqueles que vão acabar puxando e jogando de volta no mesmo local. Tem que ter aqueles que tenham filtros, aqueles que consigam grudar o filtro para poder você lavar o filtro de forma recorrente. Ambientes fechados de forma prolongada, né? Então você evitar do paciente dormir, chegou numa casa de praia, chegou numa casa de campo, chegou num hotel que estava fechado, ele já ficar ali dentro daquele ambiente, ou num ambiente que tem alguém que esteja fumando. E é muito comum o paciente falar assim, não, mas a avó dele fuma, mas fuma longe dele. Mas não fuma longe, né? Fuma ali a 10 metros, volta soltando todo o cheiro de cigarro do mundo. E o paciente fala isso para você, e se você for contra ele, às vezes fica chateado com você. Porque você fala, não, ele fumou lá, mas quando ele voltou o cigarro veio junto. Ele está ali soltando no rosto da criança. Não, mas eu fumo longe. Não, eu fumo pouco. Você fala, tá, mas não importa a quantidade de cigarro que você fuma. Um cigarro já está contando. Mas é difícil, né, parar de fumar. As pessoas sempre têm uns argumentos para poder falar para você que está sendo feito, né? Então tem que deixar aberta a casa de praia, a casa de campo, o hotel, a casa da avó, a casa de alguém que você foi, por pelo menos 24 horas, já arejando aquele ambiente para poder não dar aquele cheiro de mofo, né? E a pessoa dormir ali dentro. Então não pode chegar e já deitar para dormir com o ambiente todo fechado e tudo dessa forma. Evitar animais, né? A gente tenta sempre pedir para tentar evitar os animais que sejam muito alergênicos, como cachorro, gato, né? E os demais que a gente já conversou. Mas eu, particularmente, não tiro o animal se você já tiver com o animal lá, né? Porque é uma maldade você falar, não, dá o animal. Eu acho isso imoral, né? Por mais que não tenha uma característica ilegal, é imoral. Você vai acabar tirando, às vezes, o companheiro da família, que é um filho, né? Muitas das vezes. A pessoa trata como um filho, tá ali, é o amiguinho da criança e tal. Então, o que eu peço? Nesse caso do animal, eu peço para que o local onde o animal fique, primeiro para o animal não subir na cama, para o animal não dormir junto, né? Ou então não entrar no quarto. E se no local onde o animal ficar, sempre tem que estar muito bem limpo, tem que ser limpo de forma constante, tem que passar aspirador o tempo inteiro, tem que, né, de forma constante, tem que evitar todas as coisas que possam guardar pelo ou pele do animal, e o animal tem que ser tem que ter a higiene do animal para ele poder tentar soltar a menor quantidade de pelo e pele possível, né? Isso é importante. Isso é uma forma da gente poder também ter uma conversa, uma troca com o paciente. Não tem que ser também só o que eu quero, né? Eu tenho que ter essa troca. Não é que eu quero, o que a ciência quer. Eu tenho que ter essa troca com o paciente para ter uma boa relação. Isso é importante.
Evitar qualquer tipo de inseticida ou coisa que seja venenosa para ser irritante para o nariz do paciente. Sprays, talcos, desodorantes que possam ser irritativos e perfumes irritativos. Assim como morar dentro de um local que liga-se um automóvel o tempo inteiro e cigarro. Né? Essas coisas são importantes. Além disso tudo, vocês veem que são bastante coisa, né? Muita dica. Então, uma consulta de rinite, a gente vai falando várias coisas para o paciente. Evitar banhos muito quentes. Isso é engraçado. Eu falo para os pacientes assim, tem que evitar aquele banho canja de galinha que você toma, tá? E o paciente abre o olho assim para mim. Como é que o senhor sabe? Tiver a pele ressecada do paciente, né? O paciente com atopia já tem a pele mais seca. E o paciente quando toma um banho quente, ele fica com a pele muito seca. Quem cozinha e está escutando, está vendo essa aula, sabe que quando você quer tirar gordura de uma panela, o que você faz? Você joga água quente. Então a mesma coisa é tirar gordura do corpo. Você joga água quente. E aí o paciente chega para você com a pele muito ressecada, você percebe, você vê aquela pele seca. E a mudança de temperatura brusca e o banho com água quente, ele vai fazer mais vasodilatação no nariz. E aí o paciente fala assim, eu tomo banho quente, eu tomo banho, depois que eu saio do banho, eu fico com o nariz muito entupido. Eu falei, você tomou banho quente, né? Aí o paciente, como é que você sabe? Por isso, que você vai fazer vasodilatação muito intensa no nariz e às vezes você está tomando banho quente e sai para um local frio. Aí o nariz fica inchado e ele acaba tendo os sintomas. Ele tem que sempre tentar viver em um local que tenha muito o ar bem arejado, tem que usar máscaras e proteções se ele trabalhar com algo que tenha muito estímulo. Então tem pacientes que são empregadas domésticas, pacientes que trabalham com indústria têxtil, paciente que é frentista de posto de gasolina. Tem 2 pacientes frentistas de posto de gasolina que a rinite deles piorou muito quando eles foram para o posto. Esses pacientes, eu vou falar para o paciente sair do trabalho dele, não posso fazer isso, né? A gente às vezes pede para mudar de ambiente, mas nem sempre é possível. Então você tem que ter um bom senso de pedir para o paciente usar máscara. Ele vai ter que usar um EPI, você vai pedir para ele usar um EPI, uma N95, um PFF2, para poder ele tentar bloquear aquele cheiro irritativo ou alérgeno que ele acaba tendo a reação. Se ele fizer uma anafilaxia àquele trabalho, aí sim ele vai ter que acabar tentando trocar. Mas fora isso, gente, pelo amor de Deus, né? A gente vive num país que as pessoas precisam trabalhar de qualquer forma no que elas conseguem. As pessoas às vezes não têm tanta formação, não têm como trocar de ambiente. É a mesma coisa nós aqui, né? Quem está escutando e estudando de medicina médico, você vai precisar usar luva. E aí, você vai parar de trabalhar? Não, você vai trocar o tipo de luva para uma de vinil. Você vai trocar então o seu EPI, né? Se você tiver uma reação ao látex, por exemplo. Mas você não tem como. Vai mudar a sua vida, vai parar de trabalhar? A gente tem que ter bom senso, né, nessas indicações. Não pode ser totalmente fechado. Então essas são várias indicações, como eu acabei de explicar, principalmente ar-condicionado e ventilador, não esquecer também, que tem que ser limpo de forma constante a pá do ventilador e filtro do ar-condicionado. Né? A pá do ventilador, tem ventilador que nem ventila, né? De tão sujo que é a grade e a pá do ventilador. Parece que o ventilador só está ali funcionando, gastando energia e fazendo barulho, porque nem ventilar ele ventila de tanta poeira. Então vocês veem que são várias indicações, né? Isso tem que ser falado para o paciente. Obviamente não com tantos exemplos, como a gente acabou de conversar aqui, mas tem que ser falado para o paciente para ele poder entender. Alguma dúvida, gente, até aí? Tudo bem? Tranquilo? Acho que é importante, eu acho bem importante falar essa parte nessa aula. Todo mundo pensando agora, né, se a casa de vocês tá certinha. Eu, particularmente, estou num local aqui que eu tenho muito livro aqui do meu lado, na estante, mas eu tiro esses livros aqui constantemente, a gente limpa isso aqui constantemente para poder não deixar acumular poeira ali. E aí, medicação. O que a gente pode usar para poder ajudar esse nosso paciente? Esse quadrinho e esse quadrinho aqui, ele está com 2 nomes, né? Vocês conseguem ver. Quem já teve aula comigo no 4º período, sabe que eu falo disso aqui. O que são esses 2 nomes? O primeiro é um antihistamínico de primeira geração e aqui um antihistamínico de segunda geração. E o segundo nome é um descongestionante sistêmico. Né? Ali, pseudoefedrina, fenilefrina, pseudoefedrina. Normalmente, essas associações com nome comercial, elas têm o nome, né, do medicamento e um D depois. Então, tem um nome lá comercial e um D. Não sei o que D. Não sei o que D. E o que é isso? Esses medicamentos a gente acaba usando por curto espaço de tempo na rinite ou na rinocinusite aguda para poder descongestionar o nariz do paciente junto com o antihistamínico. Qual é o efeito colateral importante disso aqui? Os de primeira geração, como vocês sabem, dão sono. Né? Dão sono, dão alteração cerebral, podem dar aumento do intervalo QT, podem dar alteração hepática, renal, podem dar alteração de memória. Os de primeira geração são muito agressivos.
Mas além disso, o descongestionante sistêmico, né, pseudoefedrina, fenilefrina, vai aumentar a pressão arterial. Então, paciente com comorbidade, que tem alguma questão isquêmica ou que é alguma questão de aumento da pressão arterial, não pode usar esse medicamento. Ele vai ter que ter, ou ser usado com bastante cautela, né? Só que esses medicamentos, como vocês sabem, não precisa de receita. Então as pessoas acabam usando muito, e não sabem dos efeitos colaterais, não sabem o que pode acontecer. E elas falam, o paciente fala pra gente, né? Não, é tranquilo, mas passaram pro meu filho. Se passou pro meu filho, eu posso usar também. Não é porque passou para alguém ou passou alguma vez na sua vida que você pode usar sempre. Essa é a diferença entre informação e conhecimento. Informação é quando você vê que alguém usou, quando alguém fala para você que é bom, quando já passaram para você alguma vez na vida e você acha que toda vez você pode usar. Conhecimento é quando você realmente tem a indicação correta de utilizar aquele medicamento no momento correto. Professor. Sim. Calma, jovem. Eu ainda não cheguei na fexofenadina isolada. Eu vou mostrar a fexofenadina nesse aqui, ó, que é o primeiro aqui, com pseudoefedrina. Vocês conhecem o nome comercial da fexofenadina com o Dzinho depois. E aí, isso. E aí é a mesma ideia. A mesma ideia da fexofenadina com o Dzinho depois, a mesma ideia do primeira geração com o Dzinho depois ou com algum desses outros, é o paciente fazer descongestionante sistêmico, utilizar como descongestionante sistêmico. A diferença é que o antihistamínico de segunda geração ele não ceda, ele é mais seguro. Só que tem descongestionante sistêmico ali que pode aumentar a pressão do paciente também. Então, tanto esse primeiro quadro quanto esse segundo tem que ser usado com muita cautela e muito cuidado com os pacientes com comorbidade, tá? E aí vem o grupo, como você acabou de falar, da fexofenadina e dos outros antihistamínicos. Aqui é só para mostrar para vocês o tempo de ação, né? A maior parte dos antihistamínicos começa a fazer efeito dentro de poucos minutos e pode durar o efeito até 24 horas. E aqui está o grupo dos antihistamínicos isolados. Esses são os antihistamínicos de primeira geração. Né? Primeiro, isso tudo está no artigo do consenso brasileiro, do quarto consenso brasileiro, tá? Para vocês poderem ler. Tem tudo isso aí, com tudo direitinho. Esses aqui são os de primeira geração que estão disponíveis, né? A prometazina agora não tem mais também intravenosa, mas todos esses aqui estão disponíveis e são de primeira geração. São sedantes, tem alteração de memória, alteração no coração, tem alteração em receptores muscarínicos. Vou mostrar para vocês efeitos colaterais aí mais para frente, mas quem já teve aula comigo no quarto período eu mostro isso bem detalhado. E os de segunda geração. Os de segunda geração não são sedantes, são mais seguros, a gente tem desde os 6 meses de idade e podem ser usados na rinite como SOS. Aí tá a fexofenadina que você me perguntou. Tá ali, ó, fexofenadina, ela de forma isolada, sim, é um medicamento muito bom, seguro, assim como os demais que estão aí, né? Cada um deles tem um efeito colateral, né? É comum eles terem os efeitos colaterais. Por exemplo, a cetirizina, alguns pacientes falam que ainda sentem sono. A loratadina tem efeito hepatotóxico. Alguns deles têm efeito mais cardiotóxico, só que os de segunda geração são mais seguros, né, do que os de primeira geração. Isso é nítido, isso é bem sabido pela comunidade científica. O mais seguro de todos atualmente e o mais moderno é a bilastine, que tem tanto comprimido quanto xarope. E eles são usados, esses medicamentos de segunda geração, como SOS. Né? A gente pode utilizar na rinite como SOS. Então, aquele paciente que tem uma rinite sazonal, aquele paciente que tem uma rinite só no inverno, o paciente tem uma rinite perene, está tratando, mas piorou da rinite dele por algum motivo, teve um contato com irritante. O antihistamínico de segunda geração é o SOS. Então, ele vai ser usado quando tiver necessidade. O paciente usar esses antihistamínicos de segunda geração todos os dias de forma constante não é considerado um tratamento de primeira linha. Não sei se essa era a tua pergunta, para quem pediu a palavra, mas não é considerado um tratamento de primeira linha, você usar o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não vai tratar a sua rinite, ele vai te tirar os sintomas. Então ele vai tratar os sintomas naquele momento, os sintomas agudos, mas ele não vai tratar a inflamação. Lembra que o antihistamínico vai fazer efeito no receptor da histamina, mas ele não vai fazer efeito no mastócito, ele não vai fazer efeito na produção de IgE, ele não vai fazer efeito na inflamação eosinofílica que vai acontecer no TH2. Então o paciente vai ter uma resposta, vai melhorar, mas ele não vai tratar a inflamação dele. Quem tinha perguntado? Quem tinha aberto o microfone para perguntar?
Que eu não estou vendo vocês, lembra disso. Quem tá falando comigo que eu não estou vendo? Funcionar como assim? Sim, sim. Não, ele só deveria usar no momento que ele precisa para aliviar os sintomas. Ele não deveria usar de forma recorrente todos os momentos para ficar sempre bem, vamos dizer assim. Todo SOS ele só deve ser usado naquele momento do que ele está tendo os sintomas. Então, um comprimido por dia é a dose de bula. Então, no caso da rinite, a gente faz literalmente um comprimido por dia, uma dose por dia, né? Mas ele só vai usar naquele momento que ele está tendo os sintomas. Ele não vai usar de forma recorrente para tratar. É isso que eu quero que vocês entendam. Usar o antihistamínico de segunda geração não está tratando. Não está tratando a inflamação que gera a rinite. Ele está literalmente melhorando o sintoma naquele momento. Tá? É só um alívio, é só para aliviar os sintomas. Tanto que na caixa, tanto na caixa, é o SOS, o SOS é sempre aliviar o sintoma. Tanto que na caixinha, né, que vocês olharem, qualquer caixinha vem escrito assim, alívio de sintomas imediatamente, alívio de sintomas agudos. Sim, porque é para aliviar, é um SOS, é para tirar ele daquele momento ali de crise. Mas não vai tratar, né? Não está tratando. E o paciente às vezes acha que está tratando. Ele acha, não, eu tomo, sei lá, loratadina, eu tomo fexofenadina, toda hora que eu tenho sintoma. Você fala, tá. E aí eu trato minha rinite assim. Aí você fala, tá bom, mas quantas vezes você toma isso? Ah, eu tomo, sei lá, várias vezes, né? 2, 3 dias por semana. Pô, então você não está tratando, né? Você tá aliviando sintomas, você não está tratando nada direito. Você só está se expondo a um medicamento que pode ter efeitos colaterais, como qualquer medicamento, e não está tratando. A anafasolina, a anafasolina, a oxametazolina, elas são vasoconstrictores nasais. Elas não são indicadas para serem usadas na rinite de forma recorrente. Quando que elas são indicadas? Qual a indicação boa delas? A indicação boa medicina, vamos dizer assim, boa clínica. Numa rinocinusite aguda. O paciente tem uma infecção e aí ele vai lá e coloca a anafasolina durante aquela infecção, pelo menos 2, 3, 4, 5 dias, dependendo da prescrição médica, para poder aliviar os sintomas naquele exato momento. Na rinite, o que vai acontecer o paciente que vai usar a anafasolina se ele estiver entrando em crise dessa forma? Primeiro que a anafasolina só vai fazer o efeito de vasoconstricção nasal. Ele vai usar, aí ele vai melhorar. Pô, ele vai ficar ótimo, ele vai adorar que ele usou aquela anafasolina, ele consegue agora respirar. Vai passar 2, 3 horas, vai piorar de novo. Aí o que ele vai fazer? Vai usar de novo. Aí vai passar 2, 3 horas e ele vai piorar de novo. O que ele vai fazer? Vai usar de novo. E o paciente fica usando de novo várias vezes. E uma coisa que é bom vocês lembrarem é o seguinte: o paciente acha que se está vendendo na farmácia é porque não faz mal. É a mesma coisa, se está no mercado é porque não faz mal. Se alguém deixou vender é porque não faz mal. As pessoas têm ideia que existe uma força maior, assim, pairando sobre todos nós, e que essa força maior é um grande pai. Ela toma conta de todos os medicamentos e todas as comidas e tudo que existe na humanidade. E tudo que não está no mercado, não está na farmácia, é porque faz mal. Mas o que está na farmácia não faz mal. Pode usar que não tem problema nenhum. E é sempre aquela ideia da pessoa perguntar assim, tá, mas o que é bom para dor de cabeça? O que é bom para dor de ouvido? O que é bom para dor no nariz? As pessoas fazem isso, né? Então elas se automedicam e não conhecem os efeitos colaterais. E se o fulano usou e o fulano está vivo é porque não dá problema nenhum. E aí é aquela receita do bar, né? Então, a anafasolina, a oxametazolina, esses vasoconstrictores nasais, locais, eles vão melhorar o efeito naquele momento. Mas eles não são indicativos bem indicados para SOS, para resgate na rinite. O resgate da rinite é uma antihistamínica de segunda geração. Tá? Esses aí que a gente está aí na tela agora, que são os antihistamínicos de segunda geração. Ah, ah. Ao mês? Putz, esse paciente tem rinite medicamentosa, com toda certeza. Ele está gerando a rinite medicamentosa porque ele está usando todos os dias isso. E tem que saber qual foi a origem para ele poder começar a usar isso. É muito provável que seja uma rinite alérgica. E ele agora tem duas rinites. A alérgica e a medicamentosa junto. Exato.
É, e esse paciente está correndo risco de ter AVC, e esse paciente está correndo risco de fazer lesão no septo, esse paciente está correndo risco de, mesmo ele usando tudo isso, ele aumentar a pressão arterial dele. Ah, entendi. Tá bom. Muito bom, cara. Gente, quem tá falando comigo? Fala sempre o nome antes de vocês falarem para eu poder saber. Fala, Andrei. Beleza. Aham. Sim, claro. Aham. Mas é. Aí, porque você devia. Aí, naquele momento que você está com menos vasodilatação, aí ela vai acabar funcionando um pouco melhor. Mas não tem. Não tem uma indicação direta para isso, não. Você vai usar como SOS. Aham. Porque aí depende da origem da congestão. Por exemplo, vamos dizer que você esteja congesto porque mudou o tempo no local, porque teve algum efeito irritativo no local. Possivelmente tem menos influência da histamina. Então não adianta você usar um antistamínico. Entendeu? O antistamínico ele só vai funcionar se você tiver histamina presente no ambiente. É muito comum a gente ter o seguinte raciocínio, né? Em tudo na vida. Se tem coceira, usa o antistamínico porque o antistamínico é para coceira. Se tem nariz entupido, usa o antistamínico porque o antistamínico é pro nariz entupido. Não! Você tem que saber a origem do nariz entupido. O nariz entupido porque ele tem muita histamina presente, porque a inflamação que ele está tendo é estaminérgica. Ok, sim. Logo, usar o antistamínico faz sentido. Ah, não. A coceira que ele está tendo é uma coceira neurogênica, ele está se coçando por qualquer outra coisa. Ah, ele está tendo uma coceira no corpo todo porque ele fez aumento de ureia, de creatinina, porque ele fez lesão no rim. Não adianta usar antistamínico. Ah, ele está tendo coceira porque está tendo uma infecção fúngica. Não adianta usar antistamínico. Então, o antistamínico não é para coceira. Não é pro nariz entupido. Ele é para reverter inflamações estimuladas pela histamina. É muito, muito comum de ver pacientes saindo da emergência, muito comum, saindo da emergência, com o antistamínico, para uma doença que não tem nada a ver com histamina. Aí tu fala, tá, qual foi o raciocínio dessa prescrição? Ah, porque estava com coceira. Tu fala, tá, mas a coceira não tem origem estaminérgica. Por que tá passando um antihistamínico? É isso que eu quero que vocês raciocinem, entendeu? O medicamento A não é para a doença B. O medicamento B não é para a doença C. Não é assim que funciona. Se vocês fizerem isso, vocês estão fazendo Ctrl C e Ctrl V. Vocês estão gravando condutas erradas. Não é assim que se grava conduta. Não é assim que se aprende medicina. Ok? Conseguiram entender? Não tô falando de você. Tô falando assim, em geral, a gente tem uma ideia muito assim, um raciocínio muito assim. É comum, eu entendo isso, porque o ser humano ele é preto no branco, né? Ele é papel, ele é caneta no papel, lápis no papel, ele é focado nisso. A coisa A tem que ser o resultado B, causa-consequência sendo A para o B. Não é assim que funciona. Tem que ter o estímulo estaminérgico para você usar um antistamínico. Não adianta usar, por exemplo, numa rinocinusite aguda, que não tem nada a ver com estamina, um antistamínico. Tá? Se você usar numa rinocinusite aguda um antistamínico e o problema é infeccioso, não vai melhorar. Não faz sentido melhorar. Ok, gente? Beleza. Alguma dúvida até aí? Dos tipos de rinite, da inflamação, dos medicamentos que a gente falou até agora? Beleza, lá vou. Quem está falando comigo? Seus perturbados, presta atenção. Deixa eu ensinar para vocês como é que se faz uma pergunta em congresso, em aula. Levanta a mão, fala o nome, se apresenta e depois fala. Eu quero vocês tendo educação de congresso. Quando vocês forem num congresso, forem fazer uma pergunta, vocês vão levantar, vocês vão pegar o microfone, lindos, perfeitos, todo doc lá, bonitão,
que vocês não vão para congresso só para fazer turismo, vocês vão para congresso para estudar, que eu tenho certeza. Aí vocês vão levantar a mão e falar: bom dia, bom dia. Primeiramente, obrigado à mesa pela palestra. Segundo, meu nome é fulano, eu sou da instituição tal e gostaria de fazer uma pergunta para o fulano tal da mesa. Tá bom? Isso, amo vocês. Vai, fala quem é que tá falando e fala comigo. Oi, Tânia, fala. Aham. Sim, a longo prazo é porque a longo prazo eu ainda não falei. E eu vou entrar na parte do longo prazo. Ah, aham. Ah, sim, sim, pode. Então, mas aí como é que é a gustativa? A gustativa, o paciente, a gustatória, né? Tanto faz. O paciente tem uma reação parasimpática que quando ele come a qualquer alimento, ele acaba produzindo a saliva natural, todo mundo aqui produz, mas ele também acaba produzindo secreção nasal. Então, toda vez que ele come, ele fica saindo secreção pelo nariz. E aí, ele saindo secreção pelo nariz, ele fica ali pingando o nariz ao mesmo tempo que ele está comendo. A gustativa não trata do mesmo jeito que a alérgica. Isso, isso. Se é um efeito parasimpático, a gente vai usar a medicação para poder controlar o sistema nervoso parasimpático. Então a gente tem várias soluções, né, que a gente pode ser feita, mas uma delas é usar Atrovent em gotas para fazer a lavagem nasal, utilizar a medicação parasimpática sistêmica, utilizar a medicação parasimpática no local, né, antiparasimpática, anticolinérgica no local. Então tem que avaliar para poder saber como que é a resposta do paciente para saber qual medicamento vai usar, entendeu? Mas não é antihistamínico. Por quê? Porque não tem a histamina envolvida. O antihistamínico ajuda, até ajuda, mas muito pouco. Tá? É muito comum no idoso e no paciente quando está comendo e tendo essa reação. Por isso que a gente chama de vasomotora. Ou neurogênica, né? Porque ela também tem relação com o nervo, com a produção, com a liberação de acetilcolina. E não é maluquice. Isso existe e é em alguns pacientes. Não é tão prevalente quanto a alérgica, mas tem bastante por aí. Tem que avaliar isso, doida, para saber como é que é e se realmente é gustatório ou não, se realmente é gustativo ou não. Ok? Até aí tudo bem, gente? Então tá, vou avançar. Alguém levantou a mão, que eu não consigo ver se vocês levantam a mão, lembra disso. Tá, pode, não fiquem acanhados, pode perguntar. Aí, por coisa, bota aí no chat, depois eu julho. E aí, o que a gente pode falar então desses efeitos antihistamínicos? Eu já falei para vocês também, quando a gente já conversou no quarto período, né, para quem teve essa aula comigo, é importante a gente lembrar desses efeitos colaterais. Os de primeira geração, eles têm todos os efeitos aí, ó. Sedação, diminuição da atenção, cognição, aprendizagem, memória, desempenho psicomotor alterado. Alguns estudos falam inclusive de ideação suicida, secura de boca intensa, retenção urinária, que são efeitos colinérgicos, midríase, constipação intestinal, tontura, hipotensão, aumento do intervalo QT, aumento do apetite, ganho de peso. Os antihistamínicos de primeira geração são bem problemáticos. Eu atendi uma paciente hoje fazendo muitos comprimidos de antihistamínicos de primeira geração, diariamente, sem indicação nenhuma para a doença dela. Então, é comum o paciente usar. Por que é comum o paciente usar um antihistamínico de primeira geração? Porque ele é muito usado pelo pediatra nos primeiros meses de vida para a criança. E como é muito usado pelo pediatra, as pessoas têm o seguinte raciocínio: se passou para o meu filho, é seguro. Se é seguro, eu vou usar também. Aí eu penso, tá bom, é um raciocínio observacional, né? Mas não é um raciocínio científico. Vocês têm que ter um raciocínio científico. Vocês estão fazendo ciência, vocês estão fazendo uma faculdade para aprender ciência. Então, não é assim que funciona. Não é porque passou para criança que funciona para todo mundo. Não é porque alguém. Aí o pessoal fala assim: ah, tá, mas já passaram isso pro meu filho, que absurdo. Não é que é absurdo. Teve uma indicação correta naquele momento. Se for usado por um curto espaço de tempo, SOS, da maneira que foi solicitado, beleza, tudo bem. Mas a criança com alguns meses de vida, ela vai dirigir?
Não, ela vai aprender uma nova faculdade, uma nova coisa no dia seguinte, com a memória que ela precisa muito. Não, ela vai ter uma grande alteração de retenção urinária, porque ela é como um idoso de 80 anos de idade. Não. Então, por isso que a medicina não pode ser receita de bolo. Às vezes os pacientes falam assim, eu passei aquilo que o senhor me deu, eu passei para todo mundo lá em casa. Eu falei, não faça isso. É sua conta e risco, é você que está fazendo isso. Eu não mandei você fazer isso. Então, isso vocês têm que tentar entender. Não é porque é bom para um que é bom para o outro. Tá? Então, justamente de primeira geração tem muitos efeitos colaterais diferentes dos de segunda geração que são bem mais seguros.